Mas eu uma pergunta pra vocês, em relação ao trabalho de vocês, eu sei que assim, vocês têm uma baita estrutura, você já falou a respeito da estrutura que vocês têm os equipamentos que vocês precisam, mas em relação à frequência, a gente tem um dilema nos esportes eletrônicos principalmente que é muito grande, porque os jogadores no esporte eletrônico é esperado que eles treinem por muitas horas no dia. É diferente de um esporte, eu imagino, tradicional, no aspecto físico, como o voleibol, por exemplo, que o Butcher tá mais acostumado. Cara, você tem um limite físico de quanto você pode treinar naquele dia e depois você pode ter muito tempo disponível para fazer um trabalho de fortalecimento, de fisioterapia, etc. Nos esportes eletrônicos, se deixar, o cara vai jogar 12, 14 horas por dia. Vai. Então, eu queria saber de vocês, qual seria a frequência ideal de trabalhar para vocês desenvolverem o melhor trabalho possível em um mundo ideal? Eu sei que é muito difícil ter isso. E quais desafios vocês encontram no dia a dia para conseguir fazer esse trabalho ideal acontecer? Porque eu sei que não é tão fácil, né? Posso complementar, Galf? Claro. E se existe uma diferenciação entre horas que eu estou trabalhando e horas que eu estou de lazer. Então, o cara fez 2 blocos de screen, 8 horas, vou chegar em casa e jogar solo kill. Existe uma diferenciação ali no impacto do Tá, corpo? eu vou começar então falando sobre o que você falou primeiro. Uhum. Cara, primeiro que a gente não tem muito artigo, tá? Tanto que eu e a Bia, a gente quer escrever algo sobre isso em breve. A gente já tá até conversando sobre Quando a algumas gente coisas. fala de artigo. Ah, eu perdi a voz já. Fisioterapia também, viu? Quando a gente fala de artigo, a gente. Meu Deus do céu, olha como é que tá. Nossa, Aí você toma acordou seu ruimzinho tempo, hoje. tá tranquilo. Quando a gente fala de artigo, a gente fala sobre, por exemplo, ter estatística pra gente trabalhar em cima. Uhum. E no esporte eletrônico a gente não tem muito isso. Verdade. Então, complementando o que a Isaí iria falar, é justamente isso. A gente não tem aonde se basear. Então, a gente cria os nossos dados. A gente Dentro pega muita ali. coisa do esporte tradicional, Certo. por enquanto. O que a gente faz? Na Fúria, por exemplo. A gente faz atividade física todos os dias, 3 vezes por semana, mais intensas antes dos treinos. Mais intensa mesmo, assim. Tem dia que é funcional, tem um dia que é, sei lá, um funcional diferente, assim. Tem dia que é só mais um alongamento. Mas, assim, a maioria das vezes a gente faz uma atividade mais intensa, por exemplo, funcional. Ou eles... Isa, hoje a gente fez academia, então a gente faz uma outra coisa. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse exercício mais pesado antes do treino. E aí, eles vão almoçar, né? Tem a rotina de alimentação e tal. Almoçaram, eles vão treinar. E aí, sei lá por umas 4, 5 horas da tarde, eu sempre pergunto pro técnico, né? Pro coach do time. Olha, posso pegar os meninos e fazer atividade? Ah, pode ser depois desse mapa? Pode. E aí, eu tiro eles da sala, exatamente para ter essa questão de sair daquele ambiente de trabalho, de treino, de jogo. E aí eu levo eles pra minha sala, e aí eu faço um alongamento de corpo inteiro. Às vezes eu faço alongamento deitado, coloco os colchonetes no chão, aí eles fazem uma atividade deitada, mais de relaxamento, de alongamento, porque eles ficam muitas horas sentados. Então, o nosso objetivo é fazer eles se movimentarem um pouco. A Isa tá muito em cima de campeonato, eu não vou conseguir te dar, tipo, 20 minutos, meia hora. Consigo te dar 10 minutos. Cara, eu faço o que dá, assim. Sei. Consigo alongar, porque eu entendo realmente, assim. Mas os coaches, ainda bem que eles entendem a nossa importância e eles dão nem que seja 10 minutos no dia, naquele momento ali de tarde, entre um treino e outro, contra outro time, né? Blocos de treino. E aí a gente acaba fazendo alguma coisa assim. À tarde eu sempre foco em fazer exercícios de alongamento junto com relaxamento. Entendi. E aí, pós-treino também, quando eles precisam, às vezes eles me pedem, eu faço também alongamento e relaxamento. Inclusive, você tá falando de horas, né? Quando a gente pensa em muitas horas, o cara, ele treinou 8 horas e o cara vai jogar em casa. Uhum. Nosso objetivo é manter esse atleta ativo. Porque a gente sabe que a carga dele de treino ela é grande. Quando a gente pensa em uma posição por muito tempo no PC, uma exposição há muito tempo, sabendo que ele também vai jogar em casa. Então, entrando naquela orientação, a gente fala sobre se fazer algumas pausas. Então, como que é a pausa? Vai ver VOD? Fica em pé um pouquinho. Vai pegar uma água. Vai no banheiro rapidinho. Porque essa tirada dele do PC dá um reset e ele consegue ficar mais horas jogando. Só que não é prejudicial pra ele. Então, assim, só esclarecendo o pessoal de casa que isso é informação importante. É. Pra você. Fica a dica. Pegou um copo de água natural ali pra você, Bia. Talvez facilite um pouquinho. Obrigado, Thay. Então, pra pessoa que tá em casa, por exemplo, que joga muitas horas por dia, que também tem esse hobby como o nosso hobby, que é os esportes eletrônicos.
Isso é fisiológico. Se você levantar 5 minutinhos ali, der uma andada, uma esticada, ele meio que te reseta. Dica de ouro. Você que faz home office, você que joga por bastante horas, lazer falando, tá? O corpo, ele não gosta de ficar muito tempo na mesma posição. E eu não tô falando só de ficar sentado jogando. Tipo, os pais vão pensar, mas ele joga videogame sentado lá. Não tô falando disso. O segurança, ele fica muito tempo em pé. Você acha que ele não tem dor só porque ele fica em pé e não fica prejudicial sentado? Entendi. Muitas horas na mesma posição vai te gerar um desconforto. A sua musculatura, ela vai cansar. Esse é o reset. Sair dessa posição, ativar outras musculaturas. Então, Entendi. assim, além dessa pausa dar no corpo, você ainda tem o trabalho da Isa lá no meio do dia. Que faz Entendi. total diferença. Você tá conseguindo tirar seu corpo daquela exposição extrema a uma posição, fazendo esse reset, e você ainda é ativo. Você ainda consegue Inclusive, fazer uma atividade. vou dar um exemplo aqui. Maestro. Maestro, muitas vezes ele chega pra mim, Isa, os meninos não estão rendendo hoje, faz uma atividade aí pra dar uma acordada. Tô sentindo que eles estão meio com sono. Você falou que eles ficam mais ativos. Faço muito Sim. isso. Assim, não é constante, não é um negócio que acontece frequente, mas acontece, assim, uma vez a cada, sei lá, 2 meses. Mas já chegou pra mim algumas vezes e falou, Isa, faz uma atividade. Acorda os meninos, por favor. E aí eu levo eles pra sala, eles voltam pingando assim, ó. Eu lembro do Envy. O Envy, ô Isa, valeu! Aquele jeito do Envy, assim. E aí, é legal. E aí eu recebo feedback, ó, eles deram uma acordada, reagiram, deram uma acordada nesse mapa aqui e senti que eles estão melhores. É engraçado porque, tipo, eu fico pensando o que é uma métrica de sucesso pra vocês, sabe? Tipo, vamos falar de, pô, se for campeão, também é responsabilidade de vocês, ou, tipo, prevenção, como é que vocês medem o sucesso na carreira de vocês? A gente tem os relatórios, como a gente tinha falado. Sim. Eu gosto muito de pensar em performance, só que performance e bem-estar. Elas andam juntas. Não dá pra você ter uma boa performance se você não tem uma qualidade de vida ideal. Então, a gente tem alguns testes que a gente faz, a gente tem algumas quantificações e tudo mais. A gente consegue ver o micro ali. Então, assim, coisa que a gente vê que é difícil, até os jogadores saberem, a gente mostra pra eles, né, na planilha. Olha só, mês passado você tava assim e agora você tá assado. Então, assim... Inclusive o treino de reflexo, né? Exatamente. Então, assim, é uma que coisa rola que aquela a gente... rivalidade ali. Exatamente. Então, assim, é muito legal porque eles conseguem ver isso e pra eles é tipo, pô, Bia, que legal, obrigado, tal. Então, assim, tem a questão relatórios, planilhas e quantificações, mas os feedbacks eu acho que não tem melhor, né? Eu acho que Não só dos atletas, né? Mas do coach, dos managers É uma coisa que, assim, quando a gente tem essa resposta, que é essa valorização, eu acho que pra mim é a chavinha aí pro sucesso. Então, vai muito além, né? Eu acho assim, que eu vou falar eles vão estar gostando de também. quando eu entrei, que eu tô há mais tempo lá, quando eu entrei foi um choque, assim. Eles não queriam fazer atividade física. Não eram todos, né? Porque eu já não trabalhava com o time de LoL ainda, porque a gente tava sem time ainda. E aí, quando eu entrei, que foi em setembro de 2021, eu comecei a trabalhar com um time, e aí a maioria deles não gostava, falava, ai, não quero fazer. Nunca e aí, fez na vida. Aí um deles fala, ai, tô adorando. E aí esse foi puxando o outro, e foi puxando o outro, e foi puxando o outro. Aí né? começaram a gostar. E aí isso acontece muito até hoje. Às vezes, quando entra um atleta novo no time, ai, sério, tem que fazer isso. Não sei o quê. Mas assim, não é reclamando. É aquela coisa de adolescente, né? Tipo, ai, sério. E aí o outro, não, mas vamos ver, olha que legal, não sei o quê. E aí, quando você vai ver, tá dando risada. Porque eu gosto de fazer umas atividades assim, quando os atletas entram, pra eles interagirem mesmo, né? Pra eles verem como que a minha aula não é tão chata, assim. Não é só agachamento. Porque precisa ser dinâmico, né? Sim. A gente precisa, às vezes, até desafiar eles um pouquinho, porque eles gostam disso. A competição tá na vida deles. Então, a gente sabe que é uma forma de a gente conseguir entrar ali. Bom, ele não tá gostando? Então, peraí. Vamos fazer dessa forma. E aí, a gente vai manejando, assim, o lúdico e tudo mais. A gente tem criatividade, viu? Meu Deus do céu. Cara, e vocês falaram sobre a respeito de medir o sucesso, né? Eu tive a experiência de trabalhar com o Felipe também, né? Que você falou que é um dos preparadores físicos que existem no cenário. Eu achei o trabalho dele também muito legal e, assim, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, porque a gente tinha uma métrica, eles me passaram uma planilha para eu anotar o que era o resultado dos treinos, se eu achei que algum jogador performou abaixo da média, etc, etc. A gente chegou na conclusão de que o meu time em específico, o primeiro jogo era terrível, o segundo, terceiro e quarto jogos do dia eram bons e o último era terrível.
Então, o primeiro e último tava sempre ruim. Aí eles falaram, aí o Felipe falou, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente na atividade deles. E aí de manhã ele arregaçava os meninos, fazia um exercício bem intenso com eles. E aí chegava no primeiro jogo do bloco lá, do dia, a gente começou a notar uma melhora. E assim, de melhor. o que você falou, pra mim, tá 100% certo. O jogador chegou lá embaixo, caramba, Galf, hoje o Felipe me arrebentou, cara. Tô muito cansado, assim eu não mesmo. sei o quê. Mas começaram a performar melhor. Então, deu pra ver na prática o impacto que o trabalho de vocês tem na performance. A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom mais200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.